E dessa vez eu convidei aqui o irmão Rafael. Tudo bem, irmão Rafael? Boa noite, pessoal. É com muita alegria. Eu me sinto bastante honrado pelo convite. E nós estamos aí para aprender um com o outro, conversar sobre o assunto. E vamos lá, né? Temos muita coisa para conversar a respeito. Você hoje trabalha com os jovens, é isso? Faço parte de uma liderança de jovens na igreja e também da liderança de ensino. Certo. Irmão Rafael, você se congrega aqui próximo, né? Sim, sim, na Divinéia, na Igreja Batista Apacentada, do apóstolo Joelcio Abreu e Silvana Abreu. Um abraço aí para você, pastor Joelson, né? Joelson e Silvana. Que Deus abençoe aí, viu? Muito obrigado, viu? Por ter deixado esse homem de Deus ter vindo aqui. Mas nós estamos juntos, né? Juntos, graças a Deus. Deus abençoe. Irmão Rafael, nós estamos em um momento, né, irmão, de as pessoas estão aí levando o lado sério de Deus para um outro lado, né? Em questão do dinheiro. Nós temos aí uma palavra de Deus que talvez nós viemos aqui decifrar ela de uma forma bem agradável, né? Sim, sim. Eu sei que tem muita gente aí querendo ouvir, né? Até porque é um tema importante que fala sobre a riqueza, né? O dinheiro, não é isso? Então, para isso, irmão Rafael, eu vou ler um texto, o texto que se encontra em Mateus, tá? Em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 24 que fala assim, irmão Rafael, ó. E ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí tem ponto, né? E depois do ponto vem: não podeis servir a Deus e a Mamon. Certo. Irmão Rafael, é um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui nessa noite, né? Já são aqui quase 11 horas da noite. Nós estamos gravando aqui pela graça de Deus, porque Amém. Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui para levar uma palavra para você, tá? E nesse momento, irmão Rafael, nós entendemos, né, que Jesus ele fala ali com uma multidão, Sim, né? Fala ali com uma multidão, você percebe que ele tem falado ali a respeito das boas-aventuranças, né? sim. Você percebe que ele faz aqui uma pequena parábola, uma comparação, aqui nesse versículo, no versículo 24, 6:24. Primeiro, irmão Rafael, nós percebemos o seguinte, que ele diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Primeiro, não é isso? Exato. Porque é necessário que odeie um, não é isso? Sim. E agrada o outro, não é isso? Mais ou menos Um deles, nesse ponto, né? um deles vai ter que estar em primeiro É. lugar. Irmão Rafael, a pergunta que eu lhe faço é: o que Jesus quis dizer, hein? Que ninguém pode servir a dois senhores. Sim. Esse tipo de senhores que ele está falando, que tipo de senhor é esse, irmãos? A grande questão aqui do versículo que nós lemos, né? Acho que uma das coisas que precisam ser desmistificada da mente da igreja em especial, né? Porque aqui o Jesus está falando com o povo que estava querendo seguir ele, ou que estava ali próximo a ele, Certo. irmão Noel, Uhum. é que uma das coisas que a gente precisa tirar da cabeça é que dinheiro vem do diabo diretamente, né? Que a gente Uhum. entende que a bênção ela vem de Deus também, né? Inclusive, acho que tem Certo. umas citações bíblicas que fala que tudo provém de Deus. As Certo. bênçãos vêm de Deus. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dada. A Bíblia Certo. fala isso, né? E no Certo. contexto aqui da, do alerta de Jesus, ele fala o seguinte: olha, ninguém pode servir a dois senhores. E trazendo para a linguagem bíblica, irmão Manuel, Sim. quando se fala ninguém pode servir, é se colocar de prontidão a fazer o que aquele senhor quer, Certo. né? Uhum. E ele fala, ele dá um alerta, ó, ninguém pode servir a dois senhores,
Por quê? Porque tu não pode ter duas pessoas comandando a tua vida. E na situação aqui ele fala, tu não pode ter dois patrões. Certo, muito Tu não pode bem. ter duas pessoas mandando em ti, Sim, né? entendi. A grande questão que ele está falando aqui é, olha, toma cuidado para que o dinheiro, as riquezas, não tomem o primeiro lugar da tua vida que deve ser para mim. Entendi. Então, irmão Rafael, é como se por acaso eu estivesse trabalhando em uma empresa, Uhum. né? Aí eu estou contratado por uma empresa, aí eu quero mais um emprego. Sim, Quer ter um outro no patrão. mesmo horário. No mesmo horário. Não dá. Aí não vai dar certo, não é isso? Porque com certeza eu vou ter que deixar um satisfeito E outro e insatisfeito. satisfeito. É. Então, essa comparação que Jesus Cristo falou que ninguém pode servir a dois senhores, Trazendo para essa linha, para essa se parte encaixa aí. perfeitamente. Muito bem, olha, vê só. Muito obrigado, irmão Rafael. Eu aprendi muito com essa passagem, né? É. Graças a Deus. Ele iniciou falando a respeito, fazendo essa comparação, não é isso? Uhum. Só que lá no versículo, né, depois de ponto, né? Aí ele deixou bem no finalzinho do versículo que nós falamos, né? Não podeis servir a Deus e a E ao dinheiro. Mamon. Ou seja, a comparação que nós acabamos de fazer, justamente, era isso que ele queria dizer. Uhum. Até porque Jesus ele era e é e será sábio, né? De um ponto de saber tratar das pessoas de uma forma tão maravilhosa que, se fosse um ignorante É. qualquer, ele chegava, irmão Rafael, tipo assim, olha, como está dizendo aqui, você não pode servir Quem é o diabo? a mim é o diabo, ou seja, você não pode a servir o dinheiro, ou seja, o dinheiro é amaldiçoado, mas não foi Uhum. isso que ele quis dizer. Exato. Primeiro, ele fez uma introdução ali, fazendo uma comparação, né, irmão? Aí depois ele lançou a palavra. Talvez, irmão Rafael, naquele momento que ele estava Conversando ali. conversando com o povo, aí na hora que ele falou essa comparação de senhores e tal, aí o povo acalmou um pouquinho, depois ele entrou. Olha, não pode servir, A dois serviços ou seja, também. ou você me serve ou serve o dinheiro, não é isso? É um dos dois, foi isso mesmo que ele quis dizer, né, irmão Rafael? Então, irmão Rafael, mamon, não sei qual é a sua tradição lá, mas quer dizer dinheiro, é isso? Sim, na verdade, alguns estudos dizem, né, tratam o Mamon aí como uma entidade, né? Entidade. Mas aqui, como eu gosto para leitura diária, não de estudo, fica até uma dica, né? Para Sim. quem gosta de estudar a palavra, não busque estudar a Bíblia usando a versão da linguagem atual, que ela perde algumas palavras originais, né? Mas enfim, na minha versão aqui, como é a NTLH, ela fala que vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ao dinheiro. Irmão Rafael, ou seja, Jesus aqui ele fez uma separação. Um ou outro. Um, Um ou outro. Agora, só para nós entendermos aqui, e eu tenho certeza que você também quer saber, porque isso aqui é um assunto muito importante. um. Eu creio que tem muita gente, irmão Rafael, nos assistindo para saber, porque o tema É muito desse atual, trabalho de hoje é atual, atual. né? As pessoas estão correndo atrás das suas conquistas, e acaba, às vezes, Sim. desfocando Colocando o dinheiro em primeiro lugar. em primeiro lugar. Aí a pergunta que eu lhe faço, irmão Rafael, é, é, a Bíblia diz que lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, né? Que a riqueza, ele é um presente de Presente Deus. de Deus. É um presente de Deus. Aí, irmão Rafael, o que que você me diz a respeito disso? Porque assim, Jesus está Se dizendo, por um lado não pode servir, aliás, não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas em outra situação fala que vem de Deus. vem de Deus. Aí fica É, essa incógnita aí, né? justamente. Então, irmão, bora descobrir esse negócio. Jesus disse, olha, não pode servir aqui, mas aqui ele está dizendo que é um presente de Deus, né? A primeira coisa que a gente deve ter na nossa cabeça é que o dinheiro não é algo diabólico.
Deus aqui no texto ele condena que o dinheiro esteja em concorrência com ele, né, ou não? Certo. Aí entra a grande questão, né? Em um texto ele fala que a bênção, né, que a gente associa à riqueza também, vem de Deus. E aqui em Mateus 6:24 ele fala que a gente não pode servir a dois senhores. A dois senhores. A grande chave da Sim. situação aqui é nós entendermos, né, até mesmo fazer um balanceamento, entender que a grande questão de Jesus aqui, ele dizer assim, é querer trazer clareza de que nós não podemos colocar o dinheiro em primeiro lugar. Mas que ele é amaldiçoado não é, né? Que ele é amaldiçoado, não é. Não é. Até porque, se nós observarmos, dinheiro resolve muita coisa. Muita Por coisa. exemplo, se nós vemos na igreja um irmão passando uma situação difícil e você tem dinheiro, não vou dar dinheiro para o irmão porque dinheiro é do diabo. Não, Sim. dinheiro para ele naquele momento vai ser uma bênção, Certo. Muito porque bem. você vai Muito bem. ajudar ele financeiramente. E querendo ou não, dinheiro ele traz muitos momentos felizes, né? Dinheiro ele Sim. traz muita situação que pode evitar a tristeza, né? Inclusive, Sim, com né? certeza, irmão. Com Inclusive tem certeza. muita gente que fala aí, né? Eu queria estar sendo triste com US$ 1 bilhão lá em Dubai. Ah! Ou seja, a grande questão não é nós olharmos para o dinheiro como algo diabólico, Sim. mas entender mesmo que Deus somente quer, Jesus aqui no caso, Hum. que o dinheiro não esteja à frente. De tudo, né? E não é fácil. Não é fácil porque o mundo hoje parece não, anda na contramão disso. Sim, Se nós sim. observarmos, o mais comum hoje, e uma frase muito dita por muitos coaches é o seguinte: olha, se você não correr atrás dos teus sonhos, ninguém vai correr por você. Só que a Bíblia anda no inverso disso, na Sim. contramão disso. Jesus diz assim: olha, busca o reino. Deuteronômios, capítulo 8 no versículo 18, diz assim, ó. Antes te lembrará do Senhor teu Deus. Antes, né? Antes Uhum, te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirirem riqueza. pronto. Riqueza, não é isso? Uhum, As bênçãos de Deus, nós estamos falando aqui de Deus, né? Quando ele está falando em relação do cristão, de sim. quem serve a Deus. Ele está falando, serve um ou não, ou serve um ou outro. Ele está falando povos hebreus que se tornou israelitas Sim. e hoje Mas seremos nós que que somos somos nós. cristãos, né? Sim. Então, neste caso aqui, ele está dizendo que para nós cristãos, nós não podemos deixar de ter dinheiro, nós não podemos de adquirir, buscar o nosso sonho, buscar aquilo que nós desejamos, Sim. né? Quem não quer? Quem não quer, né, Verdade. irmão? Mas Jesus está corretíssimo. Sim. É porque o que Jesus quer dizer, pelo meu entendimento, irmão Rafael, é que nós devemos colocar a Deus em primeiro lugar em tudo. Mas ele era muito inteligente, porque assim, ele dá a chave, ele te chama a atenção e diz assim, olha, tu não pode servir os dois ao mesmo tempo. Mas se tu me escolher servir em primeiro lugar, em alguns momentos tu vai se sentir um pouco pressionado, Sim, mas amplia um pouco a visão, aí ele vai começar a dar uma série de exemplos. sim. Observa os pássaros. Os pássaros. Eles não plantam, não semeiam, e Sim, eu os alimento. sim, Porque a grande questão é o seguinte, porque assim, como o mundo ele anda na contramão, irmão Manuel, sim, daquilo que a Bíblia recomenda, porque todo mundo corre atrás incessantemente dos seus sonhos, projetos da sim, sua vida, de dinheiro, de ter uma casa boa, de ter um carro bom, de ter um emprego melhor. E esse anseio de querer fazer com que as coisas aconteçam está dentro do ser humano, sim, que assim, querer fazer acontecer não é algo errado em si, né? Mas a grande questão é quando a gente observa isso, Jesus está fazendo um alerta. Olha, quando tu decidir me colocar em primeiro lugar,
como o mundo em que tu vive, ele anda na contramão disso, tu pode ficar um pouco com medo. Mas sim, observa os pássaros. Eles não passam fome. não passam. Aí ele fala, olha, aí ele começa a fazer uma série de exemplos, né? Ele é meio que faz ali um balanceamento. Diz, poxa, se eu te der a vida, eu vou Sim, te dar também a roupa com que sim, te sim, vestir. sim, sim. Se eu te formei, por exemplo, é um exemplo do maior do menor. Ele te deu a vida. É algo muito difícil. Seria mais fácil ele dar roupa, né? Se ele Sim, deu a vida, por que que ele não daria roupa? sim, sim. É importante, É, isso aí é né? A importante. gente começar a raciocinar e ver, inclusive, dentro da palavra, um raciocínio lógico. Porque não Sim, faria sentido. sim, Um sim, Deus que dá a vida não tem poder para dar comida e bebida? Não sim, faz sentido. É claro que se ele deu a vida, ele também tem infinitamente mais poder para fazer o que é menor. Ele fala, inclusive, na palavra, né? Fala que o Deus que não poupou o seu próprio filho, sim. ele não poderia fazer por nós coisas infinitamente mais? Então, irmão Rafael, Jesus, ele falou em Lucas, no capítulo 12, no versículo 16, a respeito, meu irmão Rafael, a respeito do homem rico. O que diz aí no versículo 16, irmão Rafael? Você pode dizer para nós? Vamos lá. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. E então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que vou fazer? Ele pensou, né? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz. Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma e beba e se alegre. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Aí, enquanto o homem estava sonhando Sim, de aumentar mais o celeiro dele, aí Jesus falou o quê? Que naquele mesmo dia ele já ia morrer. ia morrer. Irmão Rafael, você sabe que essa parte ela me chama muita atenção, porque primeiro, é, o que adianta, né, o homem ganhar o mundo inteiro, né? Tem aquela parte, né? Sim, Esse mundo inteiro também, ele faz parte da pessoa, da ganância, da dinheiro, ganância, riqueza, é tudo. dinheiro. Aí a pessoa, ele pensa muito no dinheiro, pensa muito na riqueza, adquirir, adquirir poder, não é verdade? Só que, olha o que Jesus falou. O que Jesus falou, nós sabemos. Porque, primeiro, a Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós retornamos. Ou seja, nós podemos sim, ou seja, buscar um projeto, um sonho, né? Isso aí é normal nós buscarmos. Agora, as pessoas muitas vezes se preocupam, elas se preocupam demais com aquilo Que que até se tem. adoece, inclusive, né? Ou seja, este homem aí, ele estava com celeiro, ou seja, ele já estava rico, ele já estava pensando em aumentar A riqueza. mais ainda. Ou seja, por que tudo isso? É. Né? E aí o próprio Jesus, ele resume lá dizendo, poxa, hoje mesmo vai morrer, e agora? Para quem vai ficar? É. Irmão Rafael, olha, nós temos observado muitas pessoas, esses atores, essas pessoas grandes aí, apresentador, que a gente não vai falar o nome, mas nós já sabemos de quem são eles, que já adquiriram tantas riquezas, tanto dinheiro, que de uma hora para outra ele perde a sua vida Sim. e o dinheiro fica aí, né? E os familiares, eles acabam brigando, né? Os advogados,
acaba levando uma parte, sobra, porque é lógico, né? É lógico que os advogados também não vão trabalhar de De graça, graça. não é isso? Ele está certo, Jamais. né? Se tiver algum advogado aí nos Todo assistindo, trabalhador é digno do seu Deus salário. abençoe. Como? Fala de novo? Todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. Todo Então, o trabalhador. advogado também é digno do seu salário. Ele está lhe defendendo. Uma causa, uma situação, É, não sei. justamente. Então, ou seja, nesse caso aí, o advogado está certo e o dinheiro tem que se repartir mesmo, não é verdade? Tem Sim, que se repartir, porque o dinheiro, se os familiares não atentar, alguém vai se aproveitar disso, né, irmão? é Então, é lógico que tá, dentro dos procedimentos está correto, né? correto. Agora, é, o que levou aí, na A verdade, vantagem foi quem ficou a vivo. vantagem foi quem ficou com os celeiros. É melhor que a gente. Se atente em fazer o que a Bíblia diz, né? Existe uma interpretação errada nessa parte de que, eu vou colocar Deus em primeiro lugar e ele vai me dar dinheiro, né? Inclusive, eu estive até conversando com o meu líder recentemente, e ele falou uma coisa que me deixou assim bastante pensativo, porque muito das nossas pregações, né, inclusive nos púlpitos, a gente quer trazer a ideia de que quando a pessoa se converter e começar a fazer a obra de Deus vai dar Sim, dinheiro para ela, Deus vai dar aquilo ou isso para ela. sim, E tem uma frase de Augusto de Nicodemos que ele fala o seguinte: olha, se você quer dinheiro, se você quer um carro do ano, se você quer uma casa melhor, estude, trabalhe e se qualifique, né? certo. É importantíssimo nós termos isso na mente, né? E tem umas frases que eu gosto muito de estar vendo aí, algumas coisas. O pessoal diz, né? Jesus não morreu na cruz para te dar dinheiro, né? É forte isso, né? É pesado. Mas é verdade, foi para trazer salvação. É claro que isso não anula o fato de que as bênçãos, inclusive financeiras, vêm de Deus. Certo. Mas é quando existe uma deturpação do foco principal, que é a salvação, para uma coisa secundária, que é o dinheiro, que são as Sim, sim, bênçãos, né? sim. Porque aí que entra a questão de colocar o reino em primeiro lugar. Porque a grande questão de colocar o reino em primeiro lugar é uma postura do coração para servir ao Senhor, pensando no amor a Ele e não na consequência disso. Certo, certo. Porque às vezes muita gente faz isso, faz essa inversão. Eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Sim, A gente percebe na Bíblia inteira que 90% dos mandamentos, ou se não todos, todo mandamento ele dá uma ordem e, consequentemente, tem uma coisa boa para vir sim, para a sim. gente. Mas a intenção de Jesus é que a gente não olhe para a consequência em si, mas em buscar fazer a vontade dele antes de qualquer coisa. E se não tivesse uma consequência? Talvez muitos de nós não teriam motivo nenhum. O Sim. amor talvez se esfriaria. Não vou ganhar nada com isso. É um pouco Muito bem, chato, né? pessoal. Eu estou aqui com o nosso irmão Rafael. Ele, um homem de Deus, um homem estudado aí da palavra de Deus, um homem que tem pregado. Eu tenho certeza que vocês já têm visto ele pregando a palavra de Deus aí. Eu queria convidar você que já chegou até aqui nesse vídeo, com certeza, se você chegou até aqui porque está interessando você, com certeza. Queria convidar você a se inscrever em No nosso canal, né? canal Falando com a Bíblia. É um canal abençoado, já tem alguns vídeos, né? E eu estou com o propósito de trazer mais pessoas aqui, como o irmão Rafael e outros que já vieram, tá? Que Deus abençoe. Então eu te convido para você fazer parte, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Irmão Rafael, em Lucas, no capítulo 16 e no versículo 21, fala a respeito de um homem muito rico Sim. e um homem muito pobre. Dois extremos porretas, né? Era diferente. Um homem muito rico E outro e muito outro pobre. muito pobre. E a passagem é bem conhecida, como eu já citei para você. É o rico E o e o Lázaro? Lázaro, né? Ou seja, olha o versículo 21 que diz assim: a qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico
e os próprios cães vinham, lambia-lhe as úlceras. Ou seja, rapaz, o pobre, eu vou te falar, o pobre é complicado, né? Não é Ou de seja, hoje, não o é de pobre, hoje. ó, não tinha dinheiro, olhava para as migalhas do rico, Desejava, né? Não é desejava, que ele comia, ele é, desejava. e quando ele desejava comer, olha o que a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 21, que diz assim: a qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães lambia-lhe as úlceras. Ou seja, que situação, né, irmão? Que situação. O pobre, além de ser pobre, né, Sofrer sofrido, e ainda essa úlcera aqui era Chagas, né? as doenças, né? As Feridas. doenças, não é isso? Ou seja, irmão, só para nós entendermos aqui, enquanto ele desejava comer as migalhas do rico, os cães lambiam o que ele já tinha. Finalmente chegou o dia dos dois. Sim, aí Chegou o vem dia a dos grande dois. questão. Ou alguém vira pedra? Lógico que não. Lógico que não. A pessoa pode ter a riqueza, o que for, a pessoa pode ter Poder seu poder, pode ser o mais bonito, mas um dia chega. ele tem que voltar para o pó. Irmão Rafael, e o que aconteceu depois que os dois partiram? Na verdade, ali a gente vê uma coisa muito clara, né? Um foi para o céu e outro foi para o inferno. Sejamos sinceros uns com os outros. Tem muito pobre que não vai para o céu. Porque a grande questão não é porque ele era rico. Sim, A grande questão é porque ele não fez o que deveria ser feito na condição que ele estava, sim, sim. né? É rico, não esquece de Deus. É pobre, não esquece de Deus. Ponto final. A Então, grande questão é essa. então, neste caso, se o rico ele obedecer à Bíblia, Sim, não tem para onde correr, saiu na certa. ele vai viver uma vida muito boa, porque primeiro, ele já viveu bem aqui na terra Sim, e agora ainda tem direito de ir para o céu. E sim, isso é bíblico. é bíblico. É bíblico. Ou seja, o versículo que nós lemos anteriormente, no início, está falando que nós precisamos colocar em primeiro lugar. Lê um texto, no mesmo texto que nós lemos, tem um versículo lá no 33, Sim, que ele, nesse mesmo texto que ele está falando, ele diz: olha, depois de tudo isso, sim, ele falou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. amém. Amém? Então, o que vai acontecer é que não importa Sim, a riqueza que a pessoa tem. Se você é rico, né, como eu já li aqui, é um presente de Deus. Dê valor na riqueza que você tem, dê valor no dinheiro que você tem. use como Aplica de uma forma sábia. Tem um chamado mais lindo do que o chamado de Salomão, sim, né? Um chamado lindo. E Salomão, ele, quando ele pediu, orou a Deus, né? Nós observamos que ele não se preocupou com as riquezas deste mundo. Ele não se preocupou de adquirir muito dinheiro, né? Mas ele se preocupou em de saber o que fazer com o povo de com Deus. o povo de Deus. Foi que Deus deu tanta riqueza a Salomão que nenhum homem houve na época e nem depois Nem nunca e haverá nunca haverá um homem mais rico do que Salomão. Salomão, porque a riqueza dele já veio depois que ele se apresentou Deus em primeiro lugar. Aí veio a riqueza. E isso é importante, né, irmão Rafael? Muito importante. É, Salomão foi esplêndido nessa oração, né? Sim, Ele deu sim. um tiro muito certo. Certo. Uma das grandes questões aí, né? A Sim, gente volta falando aí de Salomão, Antigo Testamento, a gente volta para o Novo Testamento de novo. sim.
muito provável que a gente não faria essa oração. A gente vai lá e se enquadra no que é falado lá no Novo Testamento, que a gente pede para Deus, a gente pede e pede mal, E para pede gastar os mal. nossos próprios deleites, que a Bíblia fala, né? Sim. A gente, a gente erra muito nisso. Claro que não é errado querer ter uma roupa boa, ter um carro bom, ter um emprego melhor, buscar uma formação, mas para quê? É. Né? E quando eu falo para quê, eu não estou aqui questionando, dizendo assim, não faz isso, né? Mas a grande questão é para o quê? De que maneira outras pessoas vão ser beneficiadas? Porque se a gente observar tudo que Deus faz é pensando no conjunto. E Salomão fez uma oração muito sábia, porque ele fez uma oração pensando no conjunto. Ó Deus, me dá sabedoria para eu cuidar do povo, Do do povo de conjunto, Deus. né? Aí o cara vai lá, Deus me abençoa com um carro. E Deus permite que a bênção chegue. No domingo que é para ele ir para o culto, falei isso na rede jovem passada. No domingo que é para ele ir para o culto, ele disse, rapaz, não, hoje eu não vou para o culto, não. Vou dar uma voltinha no meu carro novo. Opa! Dá uma voltinha na Dar uma praia. voltinha na praia. É, Aí fica a grande olha as questão. luzes. Era melhor É, não ter só, recebido o carro. só lembrando aqui, mais uma vez aqui, falar em luzes, ver as praias aqui de São Luís, né? Nós somos aqui de São Luís, né? São Isso. Luís tem umas praias lindas, né? Umas praias lindas, lugares históricos muito, muito Não, bonitos. aí fica a questão. Não use o É, carro que Deus te deu é, pra, no dia do culto. é. Então, o que Aí quer acontece? visitar a praia. Vamos. Então, o que acontece? Então, irmão, como aqui é um lugar muito lindo, São Luís, Uhum. Maranhão, muito lindo. A tentação é grande. É a tentação é grande. Então, o que acontece? As pessoas. Agora, a pessoa pediu tanto um carro novo. Aí, o carro novinho Chegou. chegou, o carro chegou. Aí, agora eu vou ver as luzes lá na No ponte espigão. José, no No Espigão, né? espigão. Espigão, pronto, vou ver lá as luzes. É, porque nós temos um costume de todos os anos a gente passar de ano orando, né? Sim. Buscando a Deus naquele momento, principalmente nós assembleianos, né? Nós somos assim, eu sou assembleiano, né? Na Batista também. Quero mandar um abraço aí pro meu pastor, o pastor Fábio Leite, um homem de Deus, né? Que é que é aqui da área 124. Deus abençoe, pastor. Eu tô te esperando aqui, hein? Então é isso, pessoal, viu? Nós estamos aqui já finalizando o nossa gravação. Que você possa estar se inscrevendo lá no nosso canal, o canal Falando com a Bíblia. Se você tiver alguma dificuldade lá para encontrar, você pode estar digitando lá Manuel Amorim, tá? Que você vai ver lá, tem muitos vídeos lá para você assistir e essa coisa. Isso aqui não é outra coisa, aqui é Bíblia. É Bíblia. Você vê que o irmão Rafael veio aqui, nos deu uma lição muito boa aqui. E isso vai ter mais coisas essas e muito mais em nome de Jesus Cristo. Então, Uhum. Rafael, quero agradecer sinceramente Sim. sua presença aqui no Falando com a Bíblia, aqui nesse canal, abençoado. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas, tá bom? Amém. Eu queria deixar você deixar uma mensagem final aí para o povo em Amém. nome de Jesus Cristo, Certo, pode ser? certo. Eu queria finalizar com um alerta, né? Na verdade, inclusive para mim. O último versículo que nós lemos fala a respeito de que é a chave, né? Portanto, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A primeira coisa que a gente deve entender é que Deus é justo. Meu amigo, deseja mudar de vida, deseja alcançar os teus sonhos, objetivos. Tudo isso, né, são coisas deste mundo e não é porque é deste mundo que é errado, mas não use da fé para obter isso de maneira direta, no sentido de mercadejar a fé. Deus fala assim: olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Faça tudo o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Mas jamais esqueça que o primeiro lugar
em qualquer situação, inclusive no reino, só é ocupado por uma entidade. E para nós que somos cristãos, deve ser Deus. O primeiro lugar no trabalho deve ser para Deus. O primeiro lugar na sua faculdade deve ser para Deus. E isso eu falo sobre comportamentos, né? Porque, claro que no trabalho, você não vai estar ali na hora que tu deve estar fazendo alguma coisa para o teu patrão, porque você trabalha lá, tu vai estar lá pregando o evangelho. Não, eu acho que comportamentalmente a gente fala muito mais de Jesus do que Sim, chegar e ler um versículo, né? A Bíblia fala que, né, nós somos a carta que o mundo lê. As pessoas não vão chegar e abrir a Bíblia. Geralmente elas não fazem isso. Mas porque nós somos a carta que o mundo lê, elas leem nossas atitudes, nossos comportamentos. Então, coloca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. E aí você vai começar a perceber que as coisas começam a andar diferente, porque pro crente anda diferente. As coisas giram diferente. sim. E eu vivo isso, eu sou testemunho vivo disso, né? E aqui eu não estou dizendo que tudo que eu tenho foi porque eu coloquei o reino em primeiro lugar e Deus me deu isso ou aquilo. Vieram por consequência, mas também através, porque a Bíblia fala que o reino e a sua justiça, ou seja, eu fiz por onde Deus é justo. Eu trabalhei, me esforcei e Deus potencializou o meu esforço porque eu estava colocando o reino em primeiro lugar. Sim, sim. Então a grande questão é buscar o reino em primeiro lugar, mas se quer se concursar, estuda, porque também é justiça. Deus não vai tirar a vaga de alguém que está estudando para dar para alguém que não pega um livro de jeito nenhum. Quer se concursar? Lembra, eu não posso ir além de tirar Deus do primeiro lugar para me focar só naquilo, mas eu vou focar no reino e fazer a parte justa, que é estudar. Eu quero mudar de casa, eu vou trabalhar nesse propósito, gastar meu dinheiro de maneira sábia, observando, vou fazer isso, aquilo, isso, aquilo. Por quê? Porque ele fala que nós devemos agir sabiamente. Uhum. Mesmo que fulano de tal diga A ou B, ou que o mundo, a economia diga isso ou aquilo, que não vai dar certo e tudo mais, Deus está em primeiro lugar, estou fazendo o que eu preciso fazer, o resto é com Deus. E a parte de Deus nunca falha. Faça a tua parte bem feita, que a de Deus tu pode ter certeza que ele está se encarregando. A Bíblia diz assim, né, irmão? Esforça-te E tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. eu te ajudarei. Ou seja, o esforço, ele faz parte Faz da parte. nossa vida. Deus ele não usa esforço em área nenhuma. Nós temos que se esforçar. Tem gente que nem trabalha mais, nem trabalha, porque é, se sente, se sente cristão Uhum. e tem promessa, né? Tem promessa que, Deus falou comigo e eu vou esperar, mas não quer trabalhar, não quer se esforçar para chegar em algum determinado lugar. E nós sabemos hoje, irmão Rafael, que muitos, inclusive eu posso falar da minha família, muitos chegaram a fazer uma faculdade porque eles se esforçaram. Se esforçar. Precisa que a pessoa realmente É, se esforce, né? E queira, porque não adianta alguém querer por outro. A sim. própria pessoa tem que querer o que você quer da sua vida, tá bom? A nossa vida, tanto aqui nessa terra como no céu, depende da pessoa. Sim. A gente quer que o nosso futuro financeiramente seja bem. Agora, o problema é as dificuldades que vem para a gente alcançar, Que né? muitos não querem passar por ela, né? Que muitos não querem passar por essa situação, não querem porque muitas das vezes é espinhoso, a pessoa tem que trabalhar e ao mesmo tempo estudar, né? Muitos alcançaram porque lutaram na vida, trabalharam e estudaram, que não é fácil. Então quero dizer para você, não desista dos seus sonhos, não desista de fazer uma faculdade, não desista de comprar o seu carro. Não desista de ter sua casa. Luta por tudo isso. Deus, se ele já disse para você que vai te dar uma casa, vai te dar um carro, mas ele também quer esforço seu.
Se esforça que você vai adquirir, né? E quando você chegar lá em cima, no patamar, quase chegando no topo em questão financeira, lembra-se que, em primeiro lugar, a Deus, o reino de Deus. Se você está aonde você está agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, é porque Deus te deu força, Deus te deu saúde, coragem para que você viesse chegar aonde você está neste momento. Então, deixo essa palavra para você. Não desista, mas continue buscando seus objetivos. Amém? Amém. Amém, irmão Rafael? Amém. Muito É, pessoal. obrigado, irmão Rafael. Deus Agradeço abençoe o por convite. tudo. E assim, vamos orar, né? Amém. Encerrando, Amém. em nome de Jesus. Irmão Rafael.